Olá, eu sou Thales Rogério, professor aqui do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em um curso básico em Teologia e a nossa disciplina é o Pentateuco. Já gravamos a aula 1, que contém comentários referentes ao livro de Gênesis e Êxodo, e na aula de hoje comentaremos sobre o livro de Levíticos. Há uma série de informações neste vídeo que fará com que os seus estudos sejam bastante aprofundados e que você estude com maior facilidade, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se é a sua primeira vez nesse canal, gostaria de te convidar a inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém, dar o seu like e deixar o seu comentário aí de feedback para mim aqui embaixo. Fazendo isso, você contribui para o meu trabalho, que ministro aulas de teologia e filosofia de forma gratuita, fazendo com que todos tenham acesso ao conhecimento e crescimento na obra de Deus. Vamos ao nosso tema? Levíticos aí, que compõem os livros do Pentateuco, segundo a tradição, é dado também a sua autoria a Moisés. O tema do livro de Levíticos é a santidade e a sua escrita é dada nos anos de 1445 a 1405 a.C. Gosto sempre de mencionar que os anos são decrescentes quando se trata aí antes de Cristo. Só passaram a ser de ordem crescente depois de Cristo. Levíticos está estritamente ligado ao livro do Êxodo. O Êxodo registra aí como os israelitas foram libertos da terra do Egito, receberam a lei de Deus e construíram o tabernáculo segundo o modelo direcionado pelo próprio Deus. Termina quando o santo vem habitar o tabernáculo recém-construído, isso está em Êxodo 40, 34. Levítico contém, então, as leis que Deus deu a Moisés durante os 2 anos entre o término do tabernáculo, em Êxodo 40, 17, a partida de Israel do Monte Sinai, em Números 10, 11. O título Levítico deriva não somente da Bíblia hebraica, mas também das versões do grego e latim. Esse título poderia levar alguém a julgar que o livro trata somente do sacerdócio levítico. O caso é diferente, pois boa parte do livro relaciona-se com todo o Israel. O nome do livro é derivado da tribo de Levi, pois dela vieram aí os sacerdotes de Israel. Levítico trata de muitas atividades dos sacerdotes, que fornece aí extensas instruções relativas ao sistema do sacrifício, por meio das quais se realizava a purificação moral e cerimonial. O livro não é meramente um manual para os sacerdotes, pois foi dirigido a todo o povo de Israel, com pelo menos 2 propósitos. Nós podemos datar esses propósitos. Primeiro, que as pessoas soubessem seus privilégios e suas responsabilidades entre Deus e desse aí perante Deus e dessem valor a ele. Segundo, que os sacerdotes não usassem seu poder desmedidamente e oprimissem o povo por causa do monopólio do conhecimento acerca da aproximação de Deus. Nós temos também alguns propósitos aí para o livro. Levíticos ele foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para expor também o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido por Deus. Muitos dos sacrifícios exigidos e descritos no livro de Levíticos tinham por objetivo a expiação dos pecados. Por outro lado, os sacrifícios voluntários proporcionavam ao povo a comunhão e a celebração com o próprio Deus, com as famílias e com todos os membros da sociedade. As instruções do livro de Levíticos não foram transmitidas aos israelitas ao fim de ajudá-los a alcançar a própria salvação, pois esta não poderia ser adquirida dessa forma, pois é sempre um dom de Deus. Tanto é que nós encontramos aí
a própria Sagrada Escritura mencionando que não é mérito nosso a salvação, isso vem de Deus, é dom de Deus, graciosamente mediante a nossa fé. Tais estatutos foram fornecidos a uma nação resgatada com o propósito de que seus membros pudessem ter plena consciência de como manter a comunhão com Deus, a consciência das diferenças entre o puro e o impuro e de várias leis para uma vida santificada, promoveram assim um bem-estar entre os israelitas e marcaram-nos como um povo sagrado e separado por Deus. O testemunho de Israel de santidade divina e de seu evidente contentamento, resultado de uma vida santa perante Deus, demonstraram claramente a seus vizinhos o poder e o cuidado que Deus tinha com o seu povo. Levíticos revela também uma santidade de Deus e o amor pelo seu povo de maneira não encontrada em nenhuma outra parte da Bíblia. Porém, Levítico chama o povo de Deus de todas as épocas à grande aventura de conduzir a vida de acordo com os santos propósitos divinos, de acordo com a vontade divina. A tradição judaica e a cristã consideram Moisés como sendo o autor básico aí do livro de Levíticos. Após libertar Israel da terra do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo por meio desse profeta lá no Monte Sinai. Quando o Senhor fez o pacto com os israelitas, ele o transformou de um grupo de escravos refugiados a uma nação. Levíticos registra, então, grande parte dessa aliança. Se Moisés ou um escriba, agindo como seu ajudante, escreveu a revelação quando Deus a manifestou, Levítico, então, foi redigido um pouco depois do ano de 1440 a.C. ou de 1290 a.C., dependendo da data de fixação para o Êxodo. Teólogos aí do final do século XIX contestaram a tradicional data estipulada para o livro de Levíticos e principalmente a sua autoria, como nós já estamos aí trabalhando, debatendo esse tema aí desde a nossa primeira aula de Pentateuco. De acordo com o conceito defendido por essas pessoas, por esses estudantes aí, que ainda é muito influente hoje, Levíticos ele foi escrito muito depois, durante o período pós-exílio, que se deu a aproximadamente aí 530 a.C. O ponto principal é que Levítico é o que mostra ser uma série de revelações de Deus sobre como o seu povo deveria aproximar-se dele mediante os sacrifícios e honrá-lo tendo uma vida santificada. Mas a sua atenção nesse momento é referente à cronologia de Levíticos. A cronologia, nós temos a seguinte definição. Do ano 1730 a.C., os israelitas são escravizados no Egito. No ano de 1527 a.C., nasce o menino Moisés. Em 1446 a.C., os israelitas escapam da terra do Egito. Em 1445 a.C., Deus dá as leis levíticas, as leis aí contidas no livro de Levíticos. Em 1406 a.C., os 40 anos vagando pelo deserto chegam então ao fim. Em 1405 a.C., vem então a conquista da terra de Canaã. Lembrando que mais de 2 milhões de pessoas saíram da terra do Egito marchando para a terra de Canaã, mas somente 2 pessoas aí conseguiram alcançar a terra, que foram então Josué e Calebe. A conexão de Levítico com o Êxodo já começa aí a surgir com a leitura do livro em Levíticos no capítulo 1, no versículo 1. As últimas partes do Êxodo descrevem a construção do tabernáculo, a moldagem das vestes sacerdotais e a vindoura glória que habitaria a tenda.
Moisés seria divinamente instituído acerca de como os israelitas deveriam aproximar-se do Senhor em seu tabernáculo terreno, construindo então assim a sua própria honra. Pois por isso chamou o Senhor a Moisés e falou com ele pessoalmente, né? Esse chamado é repetido inúmeras vezes no livro de Levíticos. O último versículo do último capítulo do livro, capítulo 27, 34, expõe novamente o tema. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou então a Moisés. Apenas duas pequenas passagens de 8, 4, 10, 20 e os capítulos 24, 10 a 23 mostram uma variação desse padrão, mas até mesmo ambas incluem orientações de Deus acerca das situações aí apresentadas. Consequentemente, desde o primeiro versículo até o último, o livro de Levíticos declara a sua origem divinal. Quase todas as palavras do livro são expressas como palavras de Deus, as quais Moisés transmitiu ao povo. Então Moisés foi simplesmente um porta-voz aí de Deus transmitindo as orientações ao povo. Você vai encontrar essas observações aí em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 12. Mas em Levíticos, no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, em Ezequiel 20, 28, nós encontramos o termo oferta. A palavra hebraica oferta é derivada do verbo que significa levar até perto. Quer dizer literalmente aquilo que alguém leva até perto de Deus. O fato de que os israelitas tiveram a oportunidade de apresentar as suas ofertas ao Senhor revela então a grande misericórdia que Deus tinha e tem até hoje para com o seu povo. Mesmo que eles fossem pecadores e rebeldes, Deus instituiu um sistema de sacrifício no qual as pessoas tinham oportunidade de retratar-se perante Ele. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma oferta definitiva, aquele que findou a necessidade dos outros sacrifícios. Mediante o oferecimento de sua vida em pecados, todos nós fomos, de uma vez por todas, reconciliados por Deus. E essa observação aí, nós temos em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 10 a 18. Uma atitude apropriada em resposta à morte de Jesus por nós é oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo diante de Deus. E o próprio apóstolo Paulo chama a atenção para esse sacrifício vivo quando ele escreve o tratado teológico, à Igreja de Roma, a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Mas todos, baseado pela instrução do sacrifício levítico, deveriam se atentar ao pecado e levar o pecado de uma forma mais séria. Os antigos israelitas levavam o pecado muito mais sério do que as pessoas de hoje. E baseado nisso, nós temos que observar alguns impactos decorrentes da execução de todas as instruções dadas para oferecer os sacrifícios do holocausto. Em Levíticos, no capítulo 1, nos versículos 3 a 5, nós percebemos alguns impactos relacionados à oferta de sacrifício. O primeiro, impacto psicológico. Um hebreu, no tempo de Moisés, ele precisava matar um animal de sua oferta. Tinha que colocar suas mãos sobre a cabeça deste e cortar a garganta desse animal, sentindo assim a vida do sacrifício esvairir-se sobre as suas mãos. Além disso, deveria conscientizar-se de que tal ser vivo estava simbolicamente morrendo ali, em seu lugar. Tinha também a questão do impacto financeiro. A oferta exigida para o holocausto era um bezerro, que deveria ser o melhor de todos, deveria ser imaculado. Com certeza, o ofertante possuía outros animais para consumo e para comércio. Desse tipo, nenhum criador gosta de perder parte do rebanho, principalmente um bezerro que tinha um alto valor comercial. Dessa forma, o sacrifício requeria perdas financeiras.
uma lembrança totalmente tangível de punição aí do pecado, né? Até aqueles que não tinham condições de ofertar um bezerro deveriam ofertar de acordo com a sua posse, de acordo com o que ele tinha a oferecer. Nós temos referências disso em Levíticos no capítulo 1, versículo 10 e os capítulos 14, os versículos 5, 7 e 8. Há também a questão do impacto social. À medida que o ofertante matava o seu animal, tinha a companhia de outros adoradores sacrificando as suas ofertas. Então, ao ouvir os gritos de agonia do animal que estava sendo sacrificado, que seja ele um bezerro, uma ovelha ou um pássaro, ele percebia que todas as pessoas ali à sua volta, seus parentes, vizinhos, até mesmo a liderança, eram também pecadores que precisavam do perdão divino. E um impacto espiritual. Além de tudo isso, o sistema sacrificatório fazia o ofertante perceber que o pecado estava entre ele e Deus. E a pena para este era a morte. O pecador também se lembrava da misericórdia divina e de como o Senhor tinha aceitado a morte de um animal em sua oferta. Ou seja, trazendo isso de uma forma bastante resumida, o sacrifício regular de animais tornava difícil considerar o pecado como uma coisa sem importância. Nós também devemos lembrar hoje que a substituição divina da morte dos animais se deve, sobretudo, ao corpo e o sangue expiado na cruz do Calvário pelo próprio Cristo. Mas para nós aprofundarmos um pouco mais nesta questão dos sacrifícios levíticos, eu gostaria que você se atentasse a algumas informações. Sacrifício holocausto. O sacrifício holocausto está nas referências de Levíticos no capítulo 1, no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 16. Os elementos a serem sacrificados no holocausto eram um bode, um carneiro, um boi e um pombinho para os mais pobres, totalmente queimados, sem nenhum defeito. Qual que era o propósito? O ato era voluntário, de adoração, expiação pelos pecados involuntários em geral, expressão e devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Qual que era a tipologia disso? Cristo como sacrifício perfeito que se entrega voluntariamente. Mateus aí, capítulo 27, versículos 35 e 36, Efésios capítulo 5 e 2, Hebreus capítulo 7 e 26. O sacrifício de obração, Levíticos capítulo 2, capítulo 6, versículos 14 a 23. Quais que eram os elementos do sacrifício de obração? Poderia ser um grão, uma flor de farinha, um azeite de oliveira, um incenso, um bolo assado, um sal, sem fermento nem mel. Acompanhava aí a oferta queimada dentro do holocausto ali e a comunhão, a oferta de comunhão. Qual que era o propósito da obração? O ato voluntário de adoração, o reconhecimento da bondade e das provisões de Deus, a devoção a Deus. Qual que é a tipologia então disso? Destaca-se aqui a perfeita humanidade de Cristo. Ressalta-se também a entrega de sua vida por nós. Isso está em 1 João, capítulo 2, no versículo 4. Nós temos também a oferta de paz. Dentro da oferta de paz, quais eram os elementos? Qualquer animal que não tivesse defeito tomado do rebanho ou também a variedade de bolos. Qual o propósito? O ato voluntário de adoração, a ação de graça e comunhão, que incluía aí uma comida de todos da comunidade. E a tipologia? Cristo, mediante a cruz do Calvário, restaurou a comunhão do crente com Deus. Então, a ponte que estava quebrada aí entre Deus e o crente, ele agora conserta, ele restitui, ele une agora o cristão com o seu Criador. Ele é a nossa paz e faz cessar as guerras.
O sacrifício de oferta pelo pecado. Quais eram os elementos? Para o sumo sacerdote e a congregação, um bezerro. Para os líderes, um bode. Para qualquer outro povo, uma cabra ou um carneiro. Para os mais pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Para os muito pobres, a 10ª parte de uma erva de flor de farinha. Qual era então o propósito? Para a expiação do pecado específico e voluntário, a confissão de pecados, o perdão pelo pecado e principalmente a limpeza de qualquer impureza que ele tinha. Qual que é a tipologia? Cristo padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículos 10 a 18. Sacrifício de restituição. Quais os elementos? Somente um carneiro. Qual o propósito? Expiação dos pecados involuntários que requeriam restituição, limpeza de qualquer impureza e fazer a restituição acrescentando 20%. Qual que era a tipologia, então, disso tudo? Cristo, mediante o seu sacrifício, pagou a culpa pelos pecados atuais do cristão. Romanos no capítulo 3, versículos 24 e 26, Gálatas 3, 13, Hebreus 9, 22. Você vai encontrar referência sobre isso. E o ministério, então, do sacerdócio? O sacerdote não era ali, não exercia uma atividade exclusiva somente dos israelitas. Dos egípcios aos filisteus, todas as nações do Antigo Oriente Médio possuíam uma classe sacerdotal. No Monte Sinai, Deus consagrou Arão e seus descendentes como sacerdote. Isso está em Êxodo 28, 2. Ele era os representantes do povo perante Deus, oferecia sacrifício a pedido a favor dos israelitas. Além disso, esses indivíduos instruíam as pessoas a respeito do caráter de Deus e de seus deveres religiosos. Deuteronômio 33, 8 a 10. O Novo Testamento descreve Jesus como sendo sumo sacerdote, Hebreus no capítulo 5, no versículo 10. Por sua morte na cruz do Calvário, o sacerdócio formal foi abolido. Com isso, em seu lugar, todos os cristãos se tornaram sacerdotes. Não aqueles que oferecem sacrifício, mas que oram, que adoram a Deus, que testemunham ao seu respeito para outras pessoas. Então, todos nós temos aí como a missão do sacerdócio expor a outras pessoas um testemunho ali de caráter cristão. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de finalizar esse vídeo. O que é preciso então para servir a Deus, baseado nas informações que nós já passamos? Os futuros sacerdotes tinham que ser treinados conforme as instruções detalhadas na lei para executar qualquer tipo de cerimônia. Contudo, o texto bíblico não explica a necessária exigência de habilidade especial, nem a sorte de ter nascido da tribo de Levi para se tornar um homem apto a servir a Deus como um sacerdote. O indivíduo era adequado para a tarefa sacerdotal apenas quando seus pecados tivessem sido totalmente perdoados. Por exemplo, Moisés preparou Arão e seus filhos para o ministério, Levíticos capítulo 8, versículos 2 a 3. Referindo-se à frente ao tabernáculo e iniciando o seu ministério sacerdotal por propiciação de suas ofertas. Isso está em Levíticos capítulo 8, versículo 14 a 36. Muitas qualidades podem ser exigidas para exercer o ministério sacerdotal de hoje, porém, a principal ainda é a expiação, a purificação pelos seus pecados. Então, o crente, para ser sacerdote e expor o caráter cristão, ele tem que primeiro procurar limpar as suas mãos de toda mancha pecaminosa. Só que, para nós aprofundarmos um pouco mais os nossos estudos, nós temos a purificação de Deus aí pelo fogo. Quando Israel começou a oferecer sacrifícios seguindo as instruções de Deus, a sua presença foi revelada por meio do fogo, que consumiu primeiro o holocausto, e não foi de plena surpresa o fato de que as pessoas se prostravam em adoração mediante aquele fenômeno. Elas tiveram aí
respeito pelas chamas que indicavam a presença daqueles a quem ela servia, que seria a presença do próprio Deus, a manifestação do próprio Deus. Em toda a Bíblia, o fogo significa as coisas que devem ser respeitadas, começando por Deus. Como exemplo, Moisés descreveu o Senhor como sendo um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômios capítulo 4, versículo 24. A libertação de Davi, divina e de Davi, foi descrita com imagens de fogo, em Salmos 18, 8 a 14. Deus aparece a Ezequiel em uma nuvem de fogo, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Malaquias disse que Deus agiria como um fogo purificador no dia de sua vinda, Malaquias no capítulo 3, versículo 2. João Batista afirma que Jesus batizaria as pessoas com Espírito Santo e com fogo, Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos 2, 3 e 4. A avaliação final do Senhor a respeito do cristão será feita pelo fogo, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 15. O apóstolo João teve uma visão na qual os olhos de Deus eram como chamas de fogo, Apocalipse 1, 14. Pedro nos lembra que as nossas provações e as nossas tribulações são testes de fogo, que nos ajuda a purificar a nossa fé e torná-la genuína, como o próprio ouro puro. Então, o ouro ele é processado em alta temperatura, como o carbono também, até se transformar em um perfeito diamante. Então, as nossas provações aí, elas acontecem para que a nossa fé sejam sempre firmadas e sejam sempre de forma crescente. Para nós finalizarmos, nós temos algumas leis referentes à festa, nos capítulos 23 e 24 do livro de Levíticos. O sábado é um exemplo disso. Nós podemos considerar o dia de sábado como um dia da festa semanal dos israelitas, no qual descansavam de todos os seus trabalhos e se reuniam para um culto. A Páscoa e a festa dos pães asmos observam que as duas festas estão em uma só. A Páscoa, que durava apenas um dia, celebrando a passagem do anjo da morte sobre as casas dos israelitas, e a festa dos pães asmos, que comemora a partida do Egito, que durava 7 dias. Pouco depois dessas últimas festas, celebrava-se as festas das primícias, quando um feixe de colheita da primícia era movido aí perante o Senhor como um tipo de ressurreição de Cristo. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20. 50 dias depois da festa da Páscoa, realizava-se a festa de Pentecoste, que significava 50. No 50º dia, 2 pães movidos com fermentos, isso está em Levíticos 23, 17, eram oferecidos ao Senhor. A festa também das trombetas, né? Levíticos 23, 23 a 25, que era aí a celebração do dia do Ano Novo. Veja as seguintes referências aí sobre essa festa em Isaías 23, 27 e 23, 1 Coríntios 15, 52, Mateus 24, 31, Apocalipse aí 11, 15. E o dia da expiação era um jejum, era mais um jejum do que uma festa, né? Nesse dia o sacerdote entrava no lugar santo dos santos com sangue para fazer a expiação dos pecados do povo. Esse evento ocorria somente uma vez a cada ano e significava Cristo entrando nos céus com o próprio sangue para fazer a expiação eterna aí dos nossos pecados. Além de outros sacrifícios, haviam 2 bodes. Um bode era sacrificado e o outro era enviado ao deserto, depois que Arão colocasse a mão sobre ele e confessasse o pecado da nação. Estes 2 bodes representavam aí 2 aspectos da expiação. O primeiro significa Cristo pagando a pena pelos nossos pecados, que seria a morte. E o segundo, o afastamento dos nossos pecados, que nunca mais seriam lembrados. E nós temos também a festa aí dos tabernáculos, né? Esse foi mais um vídeo referente aí ao livro de Levíticos, compondo a nossa aula de Pentateuco. Eu quero aqui agradecer o carinho da sua presença. Muito obrigado, bons estudos. Nós voltaremos logo mais
com a continuação desses estudos agora com o livro de Números. Obrigado, até a próxima.